Então, pessoal, hoje eu vou falar sobre, né, a evolução do trabalho. Com o tempo, o trabalho foi evoluindo e o homem, né, através da sua capacidade de raciocínio, ele percebeu gradativamente a necessidade de construir grupos de pessoas e de viver em sociedade. Assim conseguiu desenvolver, né, ao longo de sua existência, né, um modo de vida e uma tecnologia de produção capaz de garantir a sua sobrevivência no planeta. Dessa forma, percebe-se, através da história, que as atividades do processo de produção evoluíram com o homem, de acordo com as suas demandas e necessidades. A primeira fase foi a fase da produção de subsistência, que o trabalho é feito, né, para prover a necessidade de subsistência do homem. E o trabalho se resume às atividades de caça e pesca, garantindo o sustento e as necessidades de sobrevivência. Então, a segunda fase foi a fase da produção, né, artesanal, que foi agrícola, né, o pastoreiro, né. Então, o trabalho, né, era manual, né, de produção agrícola, produção de natureza artesanal. E o homem, né, ele aprende, né, a plantar, a cultivar, principalmente armazenar. E o pequeno excesso de produção era trocado ou era vendido para o sustento. A terceira fase, né, a produção industrial, foi a descoberta, né, da energia hidráulica, máquinas a vapor e a eletricidade. A transformação da sociedade agrária em sociedade industrial, grande incremento da produção. Então, a terceira fase, né, foi a fase da produção industrial, foi a invenção da máquina de fiar, em 1738. A produção industrial na Inglaterra, em 1760 a 1830. A atividade artesanal foi substituída, né, pelo trabalho das fábricas. Grandes, né, concentrações de trabalhadores em fábrica improvisada, com grande número de acidentes. A quarta fase foi a da produção em série, né, em 1905. Cada operário passa a fazer repetidamente apenas uma tarefa, né? Produção acelera. A quinta fase foi a da automação, né? A tecnológica, da reengenharia, né? A produção automatizada, a diminuição, né, da força braçal, fechamento, né, de postos de trabalho. Também a globalização, né, exige novas regras para, né, o meio de produção. A sexta fase foi a da terceirização, né, que foi autônomos, cooperativo e de mão de obras. Então, diminuiu, né, as responsabilidades diretas, né, e de custo dos encargos sociais. Então, passou, né, não se contratar mais um trabalhador, e sim, né, a prestação de serviço. Aqui eu vou falar sobre, né, a evolução também das leis de proteção ao trabalhador. Em 1707, Bernardino Ramazzini, médico italiano, ele relacionou uma série de doenças que afetavam, né, os trabalhadores naquela época. Então, em 1760 a 1830, na Inglaterra, né, ocorreu um movimento e marcou a história da humanidade, chamado de Revolução Industrial.
que teve sua origem com a criação da máquina de fiar, da máquina a vapor e da descoberta da eletricidade. Em 1802, o parlamento britânico, né, aprova a primeira lei de proteção aos trabalhadores, a lei da saúde e moral dos aprendizes, que ela dizia que o limite de 12 horas de trabalho por dia, ela também proíbe o trabalho noturno, obrigava, né, os empregadores a lavar as paredes das fábricas 2 vezes por ano e tornava também obrigatório a ventilação das mesmas. No Brasil, foi aprovada, né, a lei, a primeira lei de proteção ao trabalhador, ela surgiu em 1919, estabelecendo que o trabalhador acidentado não precisava, né, obter qualquer prova de culpa do patrão para ter direito à indenização. A década de 1930 inicia, né, inicia do desenvolvimento do processo industrial brasileiro, a criação, né, do Ministério do Trabalho e da Jornada de Trabalho. Então, a consolidação das leis do trabalho, a CLT, o Decreto-Lei 5.452, de 1º de 5 de 1943. Nessa década, né, de 1943, é que nós, trabalhadores, né, passamos a ter direito, né, que antigamente, né, o povo trabalhava sem o direito, né, que hoje nós temos, né, o nosso direito. Então, aí vem a inúmeras obrigações, né, trabalhistas a serem cumpridas pelo empregador e pelo empregado. Cria dispositivo e seja, né, também cumprido no campo de segurança e medicina do trabalho. O Decreto-Lei 7.036, de 10/11/1944, instituiu, né, obrigatoriedade da CIPA nas empresas. Então, a Lei 6.514, de 22/12/1977, então ela altera, né, o capítulo 5 da CLT, relativo à segurança do trabalho. A Portaria 3.214, de 8/6/1978, aprova também as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Então, né, aí veio, né, a NR, né? A NR número 1, ela fala que a disposições gerais na área de segurança e saúde do trabalho. A NR4, né, é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. A NR5, a CIPA, né, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente. A NR6, né, que são dos EPIs, Equipamento de Proteção Individuais. A NR7, né, que é a PCMSO, que é o Programa de Controle de Medicina e Segurança Ocupacional. Também a NR9, né, que é a PPRA. Também a NR10, que é a Segurança em Serviço de Eletricidade. A NR12, que é máquinas e equipamentos. A NR13 é caldeiras e vaso de pressão. NR15, atividades e operações insalubres.
né? A NR 17 é ergonomias, né? NR 18, condições e meio ambiente de trabalho na indústria e da construção. A NR 23, proteção contra incêndio. A NR, né, 25, resíduos industriais. A NR 26, sinalização de segurança. A NR 33, segurança e saúde nos trabalhos em espaços confinados. A Convenção Trabalhista, né, firmada entre sindicato e confederações e empresa. Outras legislações complementares sobre segurança, medicina do trabalho. Também a legislação específica no campo de vigilância sanitária. Portaria, decreto, instruções normativas.